Presença do mesmo. Queria te convidar nesse momento para você curvar sua cabeça, para que possamos orar. Na verdade, cumprimente alguém do seu lado com a graça e paz, fala: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na casa do Senhor. Estende a mão aí, cumprimenta. Seja bem-vindo. Graças, como é que você está? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. Dizer que a pessoa mais importante desse culto é o Senhor, e por isso estamos aqui, por causa da tua palavra e por causa da tua presença. Tudo que nós fazemos aqui é para te exaltar. Por isso pedimos, Senhor, nessa noite, continue falando ao nosso coração através da palavra, como o Senhor falou através dos louvores. Queremos ser edificados, transformados, avivados pela tua palavra, que modifica, que transforma, que restaura, e é isso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 21. Abaixa para mim um pouquinho o fundo aí, Tiagão. Atos, capítulo 21. Quero começar a ler com você, capítulo aí, de número 27. Desde a conversão de Saulo para Paulo, que ele teve um encontro com o próprio Jesus a caminho de Damasco, ficou 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. Depois vai até a rua direita, Ananias ora por ele, ele volta a fazer todas as coisas. Diz o texto que depois ele é batizado, e através dessa transformação do apóstolo Paulo, de Saulo, ele começa a ter uma trajetória em detrimento a transformar outras vidas no nome do Evangelho. Então Paulo começa agora a pregar o Evangelho de transformação. De um perseguidor passou a ser um somador do corpo de Cristo aqui na terra. O que acontece é que o contexto onde Paulo estava inserido, existia pessoas como existem hoje, resistente ao cristianismo. No capítulo 27, quero que você leia comigo, para que você possa entender onde eu quero chegar. O texto diz o seguinte: quando o título é Paulo é preso no templo. Isso aqui já é uma segunda prisão, porque antes ele já tinha sido preso com Silas. No versículo 27 é o seguinte: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, : Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte faz o que, queridos? Anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Fizeram acusações falsas acerca do apóstolo Paulo. E o texto segue dizendo o seguinte: e mais ainda, ele introduziu até gregos no templo, e ele profanou a esse recinto sagrado. Essa construção aqui de fala é o que vai acontecer com o apóstolo Paulo de agora em diante. Depois que você ler esse texto, toda a situação está alencada a esse comportamento que tiveram de acusar o apóstolo Paulo como alguém que profanou o templo e que trouxe doutrinas que não são sadias para esse ambiente. Versículo 29: disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensava que Paulo o havia levado para dentro do templo. Para esse povo, um gentil estar no meio deles é algo que não é aceitável. E esse rapaz aqui era um dos discípulos do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E eles entenderam que esse moço tinha encaminhado aqui pelo apóstolo Paulo para profanar o templo também. E é algo que não tinha acontecido. Continua comigo. Versículo 30. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. O que eles queriam fazer com Paulo? Versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas, porque Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento dos comandantes das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo.
Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de, o que, queridos? Espancar. Paulo já estava apanhando já. Espancar Paulo. Versículo 33. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, ou seja, que Paulo fosse preso. Vai comigo, por favor, dos versículos mais adiante, vai no capítulo 23, do mesmo texto de Atos, Atos 23, versículo 26. Eu vou construindo com vocês uma ideia, para poupar tempo, para que a gente possa trabalhar aqui e aprender alguma coisa. Versículo 26 diz o seguinte: a carta de Cláudio a Félix. Cláudio, Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era o que, queridos? Romano. Então, tudo isso aconteceu porque Paulo tinha dupla cidadania. Se fosse só judeu, teria sido morto. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes ao que, queridos? À lei que os rege, mas nada que o quê? Justificasse morte ou até mesmo prisão. Então, tudo que estavam acusando Paulo não justificava tamanha covardia com ele. Versículo 30. Sendo eu informado que ia haver uma emboscada contra o homem, ou seja, estavam preparando para matá-lo, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Finalizou a carta. Vai para frente um pouquinho aí. Joga no capítulo 25, por favor. Vai percebendo que toda a tramóia está acontecendo de forma injusta, e Paulo já se encontra agora preso, e agora uma carta está sendo escrita para as autoridades acerca de algo que está acontecendo de forma injusta. Versículo 25, capítulo 25, versículo 1. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia, da cidade de César, e foi para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram uma queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Então agora, está tendo uma programação no intuito de matar Paulo. Versículo 4. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria o quê, queridos? Preso em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra estes homens qualquer crime, acusem-no. E não demorando entre ele mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas graves acusações contra eles, as quais, entretanto, o que, queridos? Não podiam provar. Então, Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, e principalmente nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Paulo dizendo o seguinte: então, já que vão me julgar de forma injusta, que seja julgado diante de quem? Diante de César. Já que vocês estão dizendo que eu disse algo que eu não fiz, então eu quero que o meu julgamento então seja perante César. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo já havia percebido a intenção dos demais em relação a ele. Entendeu, Flávio? Já tinha percebido. Se ele ficasse ali, a vontade daquele povo já era matar Paulo. Então Paulo apela para César, para ser então julgado por César. Versículo 10, Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles.
Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César, então para César você irá. Vai comigo agora no versículo aí 32. No finalzinho 32 você vê a seguinte fala: então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar, agora vejamos onde eu quero chegar. Versículo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear as províncias da Ásia. Fizemos-nos no mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Agora Paulo está sendo embarcado em destino aonde? A se encontrar com César para ser julgado. Perfeito? Para ganhar tempo, pula para mim no versículo 37, do capítulo 27. 37. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Então Paulo está numa viagem com quantas pessoas presas? 276 pessoas ao todo. Perfeito? O que acontece aqui é que as ondas estão impelindo a embarcação, e aí agora, aqui no capítulo de número 41 na verdade, você começa a ver algo importante. Olha o que diz: dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, com qual objetivo? Querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ninguém morreu, mas o navio que estava levando Paulo até César foi destroçado. Deu para entender? Estou construindo uma ideia com vocês. Paulo foi preso injustamente, acusado injustamente. Depois Paulo apela para que César pudesse julgar a causa dele, porque ele sabia que se ele ficasse ali em Jerusalém, eles iriam matar ele, porque era o projeto deles. No decorrer desse caminho, os intempéries da natureza atacam o navio é todo despedaçado, e agora a população de pessoas que estavam ali dentro daquele navio, ali, 176 pessoas, agora, para se salvar, vai entrar numa ilha chamada Ilha de Malta. Ficou claro isso? Amém? Eu quero pegar com vocês agora o capítulo 28, ler, e eu quero trabalhar em cima do 28. Eu construí essa ideia para que não ficasse vago aonde eu queria chegar. Então meu foco agora é o capítulo 28. Então beleza. Vocês entenderam o qual motivo Paulo chegou nessa ilha chamada Ilha de Malta. Perfeito, queridos? Amém ou não amém? Paulo não estava em viagem missionária. Paulo estava como prisioneiro. Perfeito? Versículo 28. Uma vez em terra, ou seja, agora continuando a história, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos, está vendo? Nativos, nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Versículo 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Versículo 5. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum.
mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Somente até aqui. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, aqui está eu, que o Senhor me use para a gente poder aprender algo na tua palavra. Esse texto aqui é um texto muito interessante porque fala de um acontecimento involuntário. Paulo não tinha que estar nesse lugar, Paulo não merecia estar nesse lugar, mas uma situação em comum acontece com Paulo desde o momento que ele é julgado injustamente. Quando a gente observa esse texto, você percebe agora por que Paulo para na ilha de Malta. Não era um planejado, mas foi uma rota de sobrevivência, onde 176 presos, juntamente com Paulo, se achegaram até essa ilha. Quando Paulo chega, se você ler o texto e perceber no texto, você percebe que a fogueira já estava acesa. Paulo quis contribuir com o fogo. É uma ilha onde tem nativos, é um lugar afastado. Paulo chega, juntamente com os presos, não é mal recebido, e aí então tem uma fogueira para se aquecer do frio e do calor, dessa água tempestuosa que aconteceu. Com certeza não desceram perto da ilha, porque o texto fala que alguns pularam na água e sabiam nadar, outros se agarraram em destroços do barco, se achegaram para se aquecer, foram bem recebidos por nativos que estavam ali. É como se, para nós, nossa realidade aqui, é como se uma embarcação de Portugal tivesse vindo para cá, se estragasse e os índios recebessem os nativos, o povo de Portugal recebesse aqui, sido recebido pelos nativos daqui do Brasil, pelos índios. Esse texto é um texto que parece que não tem muito sentido, mas ele se aplica a uma realidade muito boa de ser trabalhada. E eu queria, lendo esse texto, dar o título para essa mensagem. Fala assim comigo: o ataque da víbora. Mais forte: o ataque da víbora. O que a gente pode aprender com esse episódio do apóstolo Paulo aqui, vendo a história do apóstolo Paulo sendo julgado injustamente, e além de tudo agora estando numa ilha deserta, com nativos, sido picado por uma víbora, e além de tudo agora Paulo está num lugar, numa situação desconfortável que não merecia estar. Primeiro ponto que eu queria destacar, lendo esse texto com vocês, porque o texto fala que ele não sofreu nenhum tipo de ferimento, e o texto enfatiza dizendo também algo muito importante, que os nativos, quando isso aconteceu, pensou: esse homem deve ser um homem tão covarde, tão mau, que mesmo que a tempestade tenha tentado matar, ele não conseguiu se livrar da morte, porque uma víbora o pegou aqui. Logo depois que eles esperam que o apóstolo Paulo, no caso, adoecesse, morresse por causa dessa picada, eles começam a pensar: não, esse homem pode ser um Deus, porque nada aconteceu com ele. O que nós podemos aprender com essa história e esse ataque dessa víbora no apóstolo Paulo? Fala assim comigo: nem sempre, mais forte, nem sempre, Deus evita o problema. Nem sempre nas nossas vidas Deus vai evitar o problema para a gente. Nem sempre nas nossas vidas Deus vai nos livrar da situação do caos. Quando você olha para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus poderia ter poder para tirá-los sem que a fornalha o atingisse, no sentido de não passar por aquela situação. Mas você percebe que o próprio Deus permite que aquilo acontecesse. Quando a gente depara com Deus em nossas vidas, uma coisa de cara a gente já aprende: nem sempre Deus vai te evitar de passar por situações constrangedoras. Problema. Paulo está sendo julgado injustamente, Paulo está sendo tratado como um preso, e agora Paulo sofreu no seu físico algo injusto em um lugar que ele não deveria estar. Primeira coisa que eu aprendo com você é que nem sempre Deus evita o problema, mas eu quero dizer com você com muita autoridade: mas Deus é especialista em dar o livramento. Uma coisa você pode ter certeza: os planos do Senhor não podem ser frustrados, e a gente às vezes não pode compreender os planos do Senhor. Existem momentos na vida da gente, aqui já foi testemunhado diversas vezes, que pessoas adoeceram aqui, para Deus usar essa pessoa para ganhar um médico incrédulo. Eu não sei qual é a forma que Deus faz, não tem como prever, porque Deus é onisciente, é onipotente, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas uma coisa eu posso te afirmar: no final, Deus sempre dá o livramento para os seus. É uma garantia que nós temos. Talvez o processo é um pouco desgastante,
Talvez durante o processo não conseguimos entender qual que é o objetivo de Deus. E Deus vai nos levar em lugares, em situações desconfortáveis, com um objetivo só: glorificar o nome dEle, através das nossas vidas. Então o primeiro ponto que eu aprendo com você, com essa situação do apóstolo Paulo, é que o que podemos aprender é que nem sempre Deus vai evitar o problema. Vira para o seu irmão do lado e fala com ele: Deus vai deixar às vezes o problema acontecer. E um detalhe importante: você vai orar para que Deus não deixe o problema acontecer, e Deus vai falar com você assim, de forma bem tranquila, pacífica: fica tranquilo, filho, descansa em mim, fique em paz, eu estou no controle de todas as coisas, fica tranquilo. A situação ruim está acontecendo, você não entende por quê, você não causou aquilo, você não queria que aquilo acontecesse, mas no final uma coisa eu quero dizer para você com autoridade: Deus sempre nos dá o escape. A porta se fechou, Deus é especialista, Ele abre outra porta ali. Uma janela fechou, Deus abre outra janela ali. No final, nós vamos ter que ver Deus operar de alguma forma. Se nós confiamos em Deus de verdade, sabemos que Deus é especialista em resolver nossos problemas. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa situação da vida de Paulo: Deus poderia ter evitado o problema de Paulo. Deus poderia ter enviado um anjo, tirado Paulo, como ele fez um pouco antes dos textos. Paulo e Silas na prisão, o que aconteceu? Deus livrou e quis livrar daquela forma. Mas quando você olha um pouco mais à frente, você percebe que nessa situação, Deus optou por não permitir Paulo sair dessa situação, e sim ficar nessa situação. Me veio algo na cabeça aqui. Se eu não me engano, um pouquinho mais à frente, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Joga para mim aí Atos capítulo 28, versículo 7. Vamos ler até o versículo aí de número 10. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade. Durante quantos dias? 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, desarranjo intestinal, ardendo em febre. Paulo foi visitá-los e fez o quê? Orando, impôs-lhe as mãos. Só tinha Paulo naquele lugar que poderia ter feito isso, porque os demais não serviam a Deus. O que acontece às vezes é que a gente não percebe qual que é o objetivo de Deus em nossas vidas, mas no final você pode ter certeza, vai ser para glorificar o nome dele. Esse moço foi curado aqui. Talvez o propósito de toda a situação acontecer foi só para uma alma ser curada, que no caso é esse moço aqui. Então, primeiro destaque do texto que eu quero falar com vocês: nem sempre Deus evita o problema, mas Deus é mestre, especialista em nos dar o livramento. Isaías capítulo 43, versículo 2. O texto fala o seguinte: Isaías 43, versículo de número 2. Quando você passar pelas águas, você pode acreditar nisso, eu estarei com você, diz o Senhor. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não te atingirão. Nossa, mas que glória a Deus para quem? Eu vou ler de novo esse texto. Todos nós que estamos aqui, quando passamos pelas águas, pelos problemas da vida, Deus estará com a gente. Quando os rios vierem com pressão, eles não nos submergirão, porque Deus é conosco. O que eu aprendo de cara nesse texto é que Deus poderia ter impedido que a víbora picasse Paulo. Deus poderia ter impedido que essa serpente machucasse Paulo. Mas Deus resolveu deixar isso acontecer. Para quê? Para dar o escape. Para mostrar para as pessoas que operando Deus, ninguém pode impedir. A segunda coisa que eu aprendo lendo essa história com vocês: os ataques da vida não têm o poder de determinar a nossa história com Deus. Os ataques não têm o poder
de determinar quem nós somos em Deus. Olha aqui para mim. Quando Paulo foi ferido pela víbora, primeira atitude das pessoas que disseram acerca do Paulo: esse homem cometeu um pecado muito grave. Esse homem deve ser um homem muito mau, porque chegando aqui, impelido pelas ondas do mar, não morreu afogado, mas o Deus, ou os deuses, já puniram esse homem agora com a serpente picando ele. O que eu aprendo com você? Os ataques da vida, as afrontas da vida, maço batom, não tem o poder de definir quem você é em Deus. Sabe uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração, que foi pregada aqui há muito tempo atrás? Não se justifique, é Deus que te justifica. Não se defenda, permita que Deus te defenda. O nosso problema às vezes é que nós queremos nos defender, e o certo é colocar para que Deus faça essa atitude por nós. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: os ataques não podem determinar quem nós somos em Deus. Olha aqui, vão falar, merece morrer, vão falar, praticou um mal muito grande. Somos bombardeados o tempo todo com injúrias, calúnias, e se a gente ficar o tempo todo tentando nos defender, vamos adoecer no emocional? Sim ou não, queridos? Se a gente ficar o tempo todo correndo atrás dessas situações que são injustas para tentar apaziguá-las, não vai resolver, porque isso não vai acabar. Enquanto existir gente, tem problema. Enquanto existir problema, tem gente existindo também. Onde tem duas pessoas no mesmo ambiente, tem divergência de pensamentos, tem divergência de ideias. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você lendo essa história é que os ataques, independentemente de onde vêm, eles não determinam quem você é em Deus. Deus, olha aqui para mim, Deus conhece o seu coração, Deus sabe quem você é, e a única pessoa que você precisa preocupar é agradar o coração de Deus. Qual que é seu foco? Agradar o coração de Deus. O meu foco é fazer o nome de Deus ser engrandecido. Ataques virão, justa, injusta, acertando, errando, sendo feliz, sendo triste. Os ataques não, as pessoas não terão misericórdia em momentos de crise, assim também como não terão misericórdia em momentos de tristeza ou de alegria. Coloca no seu coração uma coisa: quem me justifica é Deus, e os ataques fazem parte da vida. Ou criamos resistência para entender isso, ou vamos adoecer tentando mudar algo que não se muda. Ou compreendemos de uma vez só por todas que os ataques virão de forma justa e injusta, e a gente precisa permanecer firme, ou tentaremos mudar algo que não muda e adoeceremos. João capítulo 15, versículo 20, tem algo muito interessante. Joga para nosso favor. João 15, 20. O que diz o texto? João 15, 20. 1, 2, 3. Foi rápido, vamos de novo aí. 1, 2, 3. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também. O recado está dado. Se perseguiram a mim, a vocês também perseguirão. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você: os ataques não determinam quem você é. Você pode estar num nível alto de espiritualidade em Deus e ser atacado. E você pode estar capengando na fé e continuar sendo atacado do mesmo jeito. Porque não é a quantidade do quanto que eu oro a Deus que eu sou livre dos ataques. Quem está me entendendo? Terceira percepção que eu aprendo desse texto: fala assim comigo: a percepção alheia, ela muda rapidamente. É do diabo, está sendo punido, Deus não está com ele, não morreu no naufrágio, mas agora vai morrer pela picada da víbora. Sobreviveu, é de Deus, é um Deus, Deus é com ele. Olha aqui para mim, olha bem para mim. Quando eu me deparo com essa situação, eu só percebo uma coisa que a gente precisa fazer. Olha bem para mim, para você gravar em seu coração: você só precisa
continuar. Você não tem que justificar, você não tem que brigar, você não tem que correr, xingar, você só precisa permanecer. Dirão, não é de Deus, não vem de Deus. E depois olharão, uai, senhor, é de Deus, Deus é com ele. Ó Deus, abençoando a vida dele. O que eu quero dizer com isso? Meu foco, o seu foco, é só permanecer. Paulo não ficou o tempo todo justificando se ele estava ali de forma injusta ou justamente. Paulo não gastou energia quando foi picado pela víbora em dizer se é de Deus ou não é de Deus. O próprio Deus se encarregou de justificar a bondade e a graça na vida de Paulo, mediante uma situação desconfortável. O que eu aprendo com você? Só permanece. Eu quero ouvir um amém de verdade. Ah, você não mudou de vida não. Só permanece. Agora você está pagando de crente. Só permanece. Ah, mas eu acho que você não foi transformado. Só permanece. Mas eu acho que você não é digno. Só permanece. Mas eu não vi transformação em você. Só permanece. Só fica firme. E o tempo encarregará de dizer se Deus é por nós ou não. O tempo dirá e o tempo revelará a bondade e a graça de Deus sobre nós. Não perca o seu tempo tentando justificar, porque no final eu vou frisar: quem justifica o santo é Deus e não os homens. Paulo não gastou energia. A percepção foi uma no primeiro impacto. Não acho que é de Deus. Deve ser um cara que cometeu um pecado gravíssimo. Serpente picou Paulo. Agora morre, é punição. Está demorando esse moço morrer? Uai, até agora não passou mal? O que será que aconteceu? Como não entendem e não compreendem, porque são nativos, a percepção que eles tiveram é: esse cara é um Deus. Mas eu vou dizer para você, quando uma situação dessa acontecer, que vão dizer a seu respeito, vão dizer assim, ó: esse homem, essa mulher é um homem temente a Deus, porque Deus é com ele. Nós não temos nativos em nosso meio. Nós temos pessoas que vão perceber o agir de Deus em nossas vidas. Terceira coisa que eu aprendo com você é que a percepção alheia muda rapidamente. Por isso que Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo Jesus. Nosso foco, como eu disse para vocês, é agradar a soberania de Deus. O que vai acontecer é que no decorrer dessas situações você vai desapontar alguém. Não tem como servir a Deus e não desapontar alguém no decorrer dessa caminhada. Quem está aprendendo alguma coisa? Quarta coisa que eu aprendo com vocês lendo essa história do apóstolo Paulo. E eu quero que você coloque a sua mão direita no seu coração e repita comigo assim bem forte: quem carrega propósito é sustentado por Deus. Quem tem um propósito na vida não precisa ficar doido, porque o próprio Deus se encarrega de sustentá-lo. Eu só preciso fazer uma coisa: confiar em Deus. Eu só preciso fazer uma coisa: não desviar do propósito para qual Deus me chamou. Eu só preciso fazer uma coisa: não aceitar qualquer proposta no meio do caminho. Eu só preciso ficar firme no meu propósito, porque Deus vai encarregar de que as coisas possam acontecer. Quem deu a direção, quem deu o sinal, quem deu a confirmação é fiel para cumprir até o final tudo que precisa. O que eu aprendo com você? Lendo essa história do apóstolo Paulo. Paulo tinha um chamado para cumprir. Só que o desvio da situação que aconteceu foi que ele foi preso. Só que mesmo sendo preso injustamente, Paulo não deixa de cumprir o seu propósito. E vocês viram no texto aí, uma pessoa tem a vida transformada, mesmo Paulo passando por uma aflição. E aqui eu quero dizer algo muito importante. Deus é tão soberano com a gente, tão poderoso, que em alguns momentos você vai estar ofendido por uma serpente, por uma víbora, e mesmo assim Deus vai te usar para curar alguém. Ó, que trem mais doido. Você vai estar mal, para baixo,
e alguém chega perto de você e te pede um conselho, e você não está nem tendo força para você, mas Deus te dá uma sabedoria na hora, que a palavra vem na sua boca pelo Espírito, e você ajuda alguém, mesmo precisando de ajuda. E aí é o que a gente fala, ninguém explica Deus. Paulo chega num lugar totalmente desconhecido, impossível disso acontecer, por causa do naufrágio, não tinha outra forma, Paulo não ia passar em Malta, e me parece que todo o propósito de Paulo, nessa situação aqui em Malta, era salvar uma pessoa, através da cura, e mostrar uma coisa muito importante, o poder de Deus. Olha aqui para mim, não duvide do poder de Deus, não duvide das ações do soberano, não coloque no seu coração que o poder de Deus é limitado, não deixe entender no seu coração que Deus mudou. A palavra diz que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, e se Deus tiver de usar você em qualquer lugar, Ele vai te usar. E o que acontece aqui, que a gente percebe no texto, é que não havia possibilidade alguma de Paulo parar onde ele parou, mas mesmo Paulo sendo injustiçado, perseguido de forma injusta, mesmo sofrendo um naufrágio, não deixou de cumprir aquilo que era mais importante do seu propósito. Olha aqui para mim, ninguém vai conseguir chegar a conseguir efetuar o seu propósito sem passar por provação. As provações é que vão dizer se o propósito está sendo cumprido com exatidão. São as lutas diárias que vão afirmar ou abalizar o propósito de Deus em sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para poder cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para se encarregar que esse propósito venha a ser alcançado na sua vida também. Não importa os intempéries da vida, não importa onde você está em Malta, está sendo preso injustamente, está sendo covardeado, no final, Deus vai se encarregar que o propósito, se você tiver aceitado o propósito dele, seja cumprido em sua vida. Tem mais pontos para poder trabalhar? Um quinto ponto que eu aprendo com você: existem momentos na nossa vida, quando você depara com esse texto, que com certeza, embora não está escrito, Paulo deve ter esmorecido. Por quê? Presta atenção. Em meio à viagem, está passando um filme na cabeça desse moço. Vai, Senhor, eu abandono as coisas que eu fazia para poder te servir. Aí sou preso com Silas, Senhor dá livramento. Tomei uma ataca desse povo, que o texto fala, apanhei do povo, agora estou sendo socorrido para ir para uma direção, ser julgado de forma injusta, e meu pedido acatador foi para César, porque se eu ficasse aqui eles iriam me matar. Esse era o plano deles. Agora em direção para ser julgado injustamente junto a César, a embarcação despedaça toda. Agora eu chego numa ilha que eu não conheço ninguém, o povo está aqui falando aqui em Guarani, tupinês, não sei que língua é essa, e aí eu vou ajudar esse povo, uma víbora me pega. Com certeza nessa trajetória, Paulo está se questionando, ou se lamentando, ou querendo uma resposta ao porquê daquilo que está acontecendo com ele. Veja bem, Paulo não estava desviado, Paulo não estava afastado do seu propósito. Quem está me entendendo? E aí entra um negócio muito interessante. São nos momentos de confronto, são nos momentos de luta, é que nós precisamos exercer uma palavra com duas letras: fé. Não existe fé quando as coisas estão boas. Fé quando tudo está certo. Fé quando está vendendo demais, Renata. Fé quando a porta está fechando e você fala assim: Deus, eu não tenho para onde socorrer. O último recurso que eu tenho, o único, é a oração. Paulo nos ensina algo muito importante. A força para confrontar todos os problemas, ela vem de Deus. E é o artifício usado por nós que tem que ser a fé. Sem fé não é difícil agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a nota de caneta:
em alguns momentos, não porque Deus precisa dessa prova, mas Deus vai permitir deixar você estar em uma prova para que você exercite aquilo que você professa dizendo que acredita nele, fé. Deus ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Mas quando Deus nos coloca em situações difíceis, não é que Ele precisa da fé em nós, é para nos mostrar que o único caminho nos resta no final é confiar nele, Senhor. Você pode ter todo o recurso, você pode ter todas as finanças ajustadas, mas se um problema de saúde fugir do controle do médico, a última coisa que te resta é a bendita da fé. Você pode ter uma condição financeira muito bem ajustada, mas quando entra numa questão de saúde, não tem como socorrer pelo médico. A única coisa que nos resta, Eduardo, é confiar em Deus. O que eu aprendo com você? A força para confrontar todos os problemas que são desconhecidos por nós, que nós não dominamos, é o uso da fé. Coloca a fé no meio, acrescenta a fé. Fé é: confia no Senhor, invoca o soberano, chama Deus para a situação, chama Deus para o problema, fala: Senhor, eu não tenho o que fazer mais não, agora eu quero entregar na mão do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor, eu não tenho mais o que fazer a não ser confiar em Ti. Letícia passou por um problema de saúde, que ficou limitado pelas mãos dos médicos. O que você tem que fazer? Confiar em Deus, e Deus deu graça, porque você confiou nele. Tião passou por um problema de saúde tem pouco tempo atrás aí. O que você tem que fazer, Tião? É confiar em Deus, não tem recurso não. Olha aqui para mim, a vida do apóstolo Paulo nessa situação nos leva a pensar uma coisa: no momento do naufrágio, no momento que a víbora nos pica, no momento das incertezas, das acusações, a gente só precisa de uma coisa: fé, 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 fé em Deus. Fé que vai dar certo, fé que vamos vencer, fé que a tempestade é temporária, fé que a picada dessa serpente não vai inocular veneno em nós para nos matar. Fé. Um sexto ponto que eu aprendo com vocês: essa mordida, esse ataque não define o final da história. O ataque dessa víbora aqui não definiu o final de Paulo, porque Paulo continuou fazendo ainda um trabalho muito grande pela frente. Vou ficar de pé para falar com vocês. Surgirão ataques nas suas vidas, na minha vida, na nossa vida, que você mesmo pensará: é o final para mim. E Deus olhará para você e falará: eu estou só começando a te reerguer novamente. Para você é só um final, para mim é uma vírgula. Eu que estou com a caneta da sua vida em minhas mãos, é eu que estou com a pena de escrever a sua história. Fica tranquilo, aonde o ser humano coloca um ponto, eu coloco uma vírgula e faço a coisa acontecer. Você podia dar um glória a Deus de verdade. Por isso, em alguns momentos da nossa vida, alguns ataques parecem que é para a morte, mas tem um texto em Salmos que diz o seguinte: o Senhor me castigou severamente, mas não foi para a minha morte. Deus não tem prazer, irmãos, em nos punir, em nos matar. Deus enviou o seu verdadeiro Filho para nos salvar. Esse é o objetivo principal do Evangelho: boas novas, boas notícias. Por isso, o que eu aprendo com você? A mordida não definiu o final da história do apóstolo Paulo. Aquilo que para a medicina seria impossível, Deus mudou a história. Aquilo para aquele povo seria impossível, Deus mudou o quadro. Olha aqui, Deus é especialista em mudar quadros. Deus é especialista em mudar histórias, mudar projetos. E só uma coisa a gente precisa fazer, eu quero enfatizar isso: confia na soberania desse Deus que nunca perdeu o controle. Um outro ponto, porque o horário está estendido aqui. Fala assim comigo: fogo. Mais forte o fogo. Expõe os inimigos escondidos. Uma outra coisa que eu aprendo com você é que a víbora estava escondida até que o fogo foi aceso. E foi preciso, nesse caso aqui, Paulo ser atacado para que ela fosse identificada.
A palavra fogo na Bíblia significa duas coisas: punição e purificação. O fogo é usado para purificar. Alguns textos falam sobre a questão de purificação do ouro. Você coloca o ouro no fogo, ele é purificado pelo fogo. E fogo também significa condenação. Nesse caso aqui que eu quero dizer para vocês, é sobre a questão de purificar. Olha aqui para mim. Não reclame dos problemas que estão acontecendo. Não murmure. Não ache ruim, no sentido de ficar questionando a Deus se é certo ou errado, se foi justo ou injustamente. Porque talvez é esse processo que Deus está purificando pessoas e te mostrando quem é quem na sua vida. Eu posso ouvir um amém? O fogo, a provação, vai revelar na sua vida quem está com você. Nessa situação, os inimigos escondidos aqui, no caso aqui, a víbora, ela foi revelada só quando o fogo foi aceso. Lucas capítulo 12, versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Vamos ler esse texto de novo? 1, 2, 3. Não há nada nem oculto que não venha a ser conhecido. Deus, eu quero pedir ao Senhor, através desse texto, assim como o Senhor revelou aqui essa víbora, quando o fogo foi aceso, que o Senhor revele para a purificação das nossas vidas, toda seta, todo ataque do inimigo, em nome de Jesus. O oitavo ponto, quem está sendo abençoado? Eu aprendo com você nessa história do apóstolo Paulo, que Deus usa os ataques, no final, para a glorificação do nome dele. Lembra de Golias? Blasfemando, murmurando, no final, todo o ataque que foi feito, fez só um objetivo: glorificar o nome do Senhor. O milagre de Paulo aqui, não ter sido afetado pelo veneno, declara e mostra uma soberania de Deus na vida dele. Olha aqui para mim. Ataques virão, situações desconfortáveis acontecerão, isso é normal acontecer. Só que no final, tomara a Deus que Deus te dê a graça de você poder no final falar assim: Ebenezer, eu posso dizer que até aqui, mediante a todo tipo de ataque, me sustentou o Senhor, e eu estou glorificando o nome dele. Os ataques acontecerão, isso é fato. Aqui, Paulo é atacado injustamente pelas palavras, pelas injúrias, e agora por uma serpente, que no caso é uma víbora. Mas no final, tudo isso aconteceu e vai acontecer em nossas vidas, para a glorificação do nome de Deus. Mas um ponto importante, que eu aprendo com a história de Paulo, é que nós não devemos nos assustar com os ataques repentinos. Quando Paulo foi atacado, se você lembra do texto, a única ação de Paulo foi sacudir a víbora. Ele não xingou, ele não falou palavrão, ele não reclamou, ele não perguntou a Deus, questionando: Deus, por que o Senhor me colocou nessa situação aqui? A atitude de Paulo foi jogar a víbora no fogo, sacudir a mão, e a serpente caiu no fogo e foi queimada ali. O que isso passa para nós como lição aqui nessa noite? O silêncio também é uma resposta. Ficar calado em meio às provações é um sinal de inteligência e sabedoria. Em meio às lutas da vida, se você não tem palavras para poder agradecer porque a situação está ruim, escolha então ficar calado. Porque quando a gente reclama, nós retardamos a ação de Deus sobre nós. A reclamação, a murmuração afasta o favor de Deus sobre nós. Mas quando nós ficamos em silêncio, nós estamos passando um recado também: confiamos no Senhor. Quando Paulo sacode a mão, não reclama, não murmura, não justifica para os nativos, ele está passando um recado, que mesmo sabendo que é injusto ele estar ali, e esse ataque foi injusto também, ele está dizendo o seguinte: eu não vou me comprometer para murmurar, eu vou apenas esperar o favor de Deus sobre mim. E não passou nem 3 horas, 4 horas, o favor de Deus veio, e os nativos tiveram que ver que Deus era com Paulo. Outra coisa que eu aprendo com vocês: o veneno, os ataques
que não te destrói, eles fortalecem a nossa fé. Tião, você já cria em Deus, mas e agora? Depois de ver Deus operando na sua vida. Letícia, você já cria em Deus, mas e agora, vendo Deus operar em sua vida? Olha aqui para mim. As provações, as lutas, faz com nós uma coisa muito importante: nos amadurece diante de Deus. Quando você percebe que não é pelos feitos de Deus que você o serve, significa que você alcançou a plenitude da maturidade. Olha aqui para mim. Algumas pessoas passarão a seguir a Deus pelos feitos de Jesus, mas os que permanecerão são aqueles que entenderam quem é Jesus na vida deles. Entendeu, Lelita, a diferença? Uma coisa é você vir até Jesus pelos feitos de Jesus, outra coisa é você vir a Jesus e permanecer com Jesus porque você entendeu quem é Jesus na sua vida. Olha aqui, o veneno, as lutas não podem ter o poder de inocular veneno e matar você. Você não pode vir à igreja e, por causa de ambiente de igreja, desanimar da fé, veneno inoculado. Por quê? Porque que tem problema. Aqui tem luta, mas não vai colar essa justificativa diante de Deus. Ó Deus, eu deixei de servir o Senhor na sua casa porque quando eu cheguei lá eu me decepcionei com pessoas. Não vai colar, Lelita. Aí você vai ouvir assim de forma: afastai de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu não te conheço. Que esse argumento com Deus não vai colar. Eu não posso chegar diante do soberano e falar: Senhor, deixei de estar na tua presença porque me deparei com problemas no ambiente de igreja. Quem está me entendendo? Se eu desanimo da fé e deixo de servir ao Senhor por causa de homens, então a minha fé não estava fundamentada no Salvador, que é o Senhor, estava fundamentada e vista na ótica dos homens. Se você fundamenta a sua fé em pessoas, essa fé sua é fraca. Em algum momento, pessoas tentando acertar te machucarão, justa e injustamente. É por isso que Pedro foi muito assertivo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é o homem que a gente tem que olhar para ele e focar os nossos olhos nele. Quem é esse homem? Jesus Cristo Nazareno. Ele é o foco. Porque se você for olhar para homens, você vai desanimar. Para começar de mim. Se você olhar para mim, você vai desanimar. Você vai ver problema em mim. É por isso que quando a gente desanima, desiste da caminhada, é como se a víbora tivesse inoculado veneno e tivesse sido funcionou. Se você desanimou, é porque o veneno da víbora foi inoculado e ele está funcionando, está agindo em você. Mas aqui hoje tem antídoto para a sua vida. Hoje tem aqui nesse lugar antídoto para te salvar. E o antídoto daqui se chama Jesus Cristo. Se você se converter os olhos e olhar para Ele, as coisas vão dar certo para você. O que acontece com Paulo aqui, que a gente observa na história, é que o veneno não foi possível destruir Paulo, porque o foco de Paulo era só um. Ele fala no decorrer do texto, vocês vão lembrar aqui: se for injusto ou justamente, não importa. Se estão me julgando de forma injusta, mas que seja cumprido, que eu morra. O que é isso aí, Flávio? Ele está confirmando o seguinte: Deus está no quê? No controle. Que o Senhor faça como lhe couber de fazer. Um próximo ponto que eu aprendo com vocês. Fala assim comigo: mesmo fazendo bem, você ainda pode ser atacado. Olha que coisa triste. Mesmo fazendo a coisa certa, você pode ser atacado. Paulo estava tentando cooperar com as pessoas e foi atacado. O que eu aprendo com você? Aquele texto de Eclesiastes, ele se aplica aqui também. Em Eclesiastes diz que o sol nasce para o justo, Zé Marcelo, e para o injusto também. O sol nasce para quem é certo e para quem pratica coisas erradas também. O sol é de forma justa para todo mundo. O que eu aprendo com você? Fazendo bem, seremos atacados. Em alguns momentos nós estenderemos as mãos e depois de passar um tempo seremos atacados. É por isso que olha aqui para mim. Não faça nada. O que, queridos? Mais forte. Não faça nada o quê? Fala, Adriana, para mim.
nada esperando retribuição das pessoas, você vai adoecer. Faça de bom grado, mas sem esperar retribuição. O que eu aprendo com a história de Paulo? Paulo fez o bem, não esperou retribuição. A intenção do coração dele era ajudar os nativos que ali estavam colocando ali lenha no fogo, só isso. E foi atacado por uma víbora. Às vezes, o veneno da víbora nos adoece, é porque nós fazemos uma coisa, esperamos que as pessoas olhem para nós e falem: ô Lelito, glória a Deus pela sua vida. Quem está me entendendo? E aí você fica esperando essa resposta e não obtém ela, e o que acontece é que nós acabamos adoecendo esperando uma gratidão das pessoas. Por isso, irmãos, tudo que você fizer, não espere uma retribuição, simplesmente faça, e quem merece ser visto nesse sentido é o próprio Deus, que vai te recompensar, só. Mais um ponto, já foi 1 hora já? É besta. Por isso que João capítulo 16, versículo 33 diz o seguinte: no mundo olha lá, Deus, vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, tenha um ânimo positivo, porque diz o Cristo: eu venci o mundo, eu venci as provações. Mais um ponto importante, fala assim comigo: o poder de Deus pelo Espírito Santo em mim é maior do que qualquer ataque do inimigo. A habitação, a presença do Espírito em você é superior a qualquer ataque do inimigo contra a sua vida. Se Deus é por nós, irmão, quem vai se ousar ser contra nós? Se Deus é pelos seus eleitos, ninguém pode contra os seus eleitos. Quero dizer isso para você: o poder de Deus é maior em nós. As lutas surgirão, os problemas surgirão, mas o poder de Deus nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Deus é com a gente. Mais um ponto importante, fala comigo assim: quem recebe um propósito, também recebe resistência sobrenatural. A palavra diz que não foi nem impelido nenhum tipo de situação que você não consegue sobreviver. Deus não te dá lutas que você não consiga vencê-las. Deus não é injusto com a gente, irmãos. Então as provações que vêm para a gente significa que Deus acredita que você tem capacidade de vencer aquela luta. Por isso eu quero dizer para você: quem tem propósito de Deus recebe resistência do sobrenatural. E só uma forma de receber isso: na presença do mesmo, estando na casa do Senhor. Por isso que é importante você entender essas coisas. Eu te contei a história do apóstolo Paulo, de uma viagem de forma injusta, com acontecimentos injustos, mas no final Deus usou a vida de Paulo para transformar o ambiente onde ele estava. O que eu quero dizer para você nessa noite? Confie em Deus de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, não é de qualquer jeito não, é de todo o seu coração, é nos seus negócios, é na sua casa, é na sua vida, é na sua visão, é na sua percepção. Confia em Deus de todo o seu coração e não ouse confiar em si mesmo. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E detalhe, não é sobre o outro não, é sobre mim também. Porque às vezes eu estou olhando para dentro do meu coração, tendo algumas percepções e achando que é o certo. E aí vem o Espírito de Deus e sopra dizendo: não é assim, meu filho, você tem que fazer. Você tem que ir para essa direção aqui, ó. Eu estou te conduzindo para esse outro lado. Você quer fazer isso aqui, mas eu quero te guiar para o outro lado. Aí vem o apóstolo Paulo e fala: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero praticar, mas é esse que eu faço. Está vendo? Por isso que eu quero te desafiar nessa noite a confiar no Senhor. Eu não sei qual víbora tem te atacado, eu não sei qual naufrágio você tem sofrido, eu não sei quais são as acusações contra a sua vida, mas uma coisa eu quero te desafiar nessa noite: confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor, aprende a se apoiar
no Senhor. Você é bom, mas Deus é melhor. Você conhece, mas Deus conhece muito mais do que você. Você tem inteligência e expertise, mas Deus criou a expertise e a inteligência. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Abrace no Senhor. Juan, confie no Senhor. Confie no Senhor. Aprenda a se apegar no Senhor. Essa é a direção que nós temos para hoje. Confiança no Senhor. Outro detalhe que eu quero fomentar no seu coração: não reclama. Não reclama. Está tendo ataque da víbora? Não reclama. O navio se espedaçou todo? Não reclama. Estou sendo atacado injustamente, o Washington? Não reclama. Porque no final, quem vai se encarregar de justificar a sua vida não é o homem, é o Deus que você serve. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.